Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre o mundo. Sim, porque o mundo em que nós estamos vivendo hoje, no século XXI, ele está sendo construído com pecados, impiedades, iniquidades e abominações. E isso produz maus resultados, várias consequências que afligem a humanidade hoje, que infelizmente está perdida em meio a tudo isso. Está vazia, está sem rumo, está sem uma direção definida. Porque ela rejeita o autor da redenção, que é Cristo Jesus. Elas não querem saber dele. E muito menos de Deus, porque a maioria da humanidade de hoje é mais amiga dos prazeres do que de Deus. E isso é o que traz várias e graves consequências para a humanidade. Porque quando as pessoas elas não dão lugar a Deus ou a Cristo Jesus em suas vidas, elas estão perdendo a oportunidade de terem vida em nome de Cristo Jesus. Isso significa que a humanidade ainda continua morta em seus delitos e pecados. É assim que está a humanidade hoje, está nessa condição. Embora Cristo Jesus já seja o autor da redenção de muitas vidas hoje, mas só que a maioria não quer isso. Não quer vir a Ele para ter vida. Essa é a realidade. Então, o mundo hoje está cego, está morto, está cada vez pior, está evoluindo, porque as práticas que o mundo faz hoje estão o levando pouco a pouco para a ruína e perdição. Esse é o resultado da humanidade ter renegado a Deus, o seu Criador, e não está crendo em Cristo Jesus, o Salvador. Então, quando a humanidade chega a esse ponto, isso significa que ela, por si mesma, já está condenada. Porque o que existe no mundo hoje é muitas coisas erradas. Então, o que acontece? As pessoas estão cada vez mais elas estão cada vez mais presas. Elas estão cada vez mais sem ter aquela luz que possa as iluminar. Porque elas não creem no nome do unigênito Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Então, todas as más consequências que decorrem disso afetam a humanidade de forma geral. É assim que está hoje. Essa é a realidade de um mundo que não quer crer em Deus e não quer crer em Cristo. De forma que o coração dessas pessoas fica atemorizado, fica cheio de ansiedade, de medo, de angústia. Como a maioria da humanidade hoje não se reconciliou com Deus, elas não têm os benefícios que elas poderiam ter. Elas perdem isso, elas estão perdendo isso, elas estão perdendo tempo. A humanidade está perdendo tempo. E isso só traz maus resultados. É o que se dá para ver hoje, claramente. Você e eu podemos ver isso todos os dias acontecendo. Pelas notícias que nós ouvimos, que mostram claramente como está a condição da humanidade hoje. Está corrupta e pervertida. Está totalmente envolvida pela ação dos demônios. Está se apegando em religiões, seitas e heresias. E é isso que está desviando a humanidade da verdade.
Porque acima de tudo isso é Cristo Jesus que é a verdade. E mais ninguém. É só Ele que pode salvar. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que as pessoas sejam salvas. Mas nem isso a humanidade hoje quer mais. Então, elas ficam nessa incredulidade, a humanidade fica nessa incredulidade, nessa teimosia, querendo andar por si mesma, querendo criar uma verdade para si mesma, se afastando do Deus da verdade, que enviou o seu Filho, que é o Senhor Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E muitas pessoas hoje estão perecendo porque não creem no nome do unigênito Filho de Deus. Essa é a realidade. Então o mundo está dessa forma. E isso parece que mostra claramente que a humanidade não quer se converter a Cristo Jesus. Embora há muitos séculos a pregação do Evangelho já esteja acontecendo neste mundo há muito tempo, já era para muitas pessoas terem crido hoje, por exemplo. Mas a realidade mostra que as pessoas ouvem e elas ridicularizam essa verdade expressada através da pregação do Evangelho, de modo que elas continuam na incredulidade, elas continuam na dureza de coração, elas continuam na cegueira, porque o Deus desse século continua cegando o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. E sem a luz do Evangelho da glória de Cristo iluminar as pessoas, elas estão nas trevas, na escuridão. Elas estão indo para a ruína e perdição. Porque elas, infelizmente, muitas pessoas na humanidade hoje elas se acham poderosas, se acham autossuficientes, acham que não precisam de Cristo Jesus. E assim, elas perdem a oportunidade da salvação pela graça. Isso já está acontecendo há muito tempo. E isso é algo evidente que nós podemos ver claramente. Então, as bilhões de pessoas hoje que existem no mundo, elas estão se afastando de Deus cada vez mais, porque elas se tornaram agora mais amigas dos prazeres do que de Deus. Elas se tornam elas ficam amando ao mundo e as coisas que nele estão, só ficam pensando em coisas terrenas, só ficam se envolvendo em negócios desta vida, que são coisas efêmeras e passageiras, que não trazem para essas pessoas um sentido na vida delas. E sem esse sentido na vida, elas não têm uma viva esperança que é dada por Cristo Jesus. Para todo aquele que crê, isso acontece. Mas para aqueles que não crerem, que hoje é a maioria, elas ficam sem Deus e sem esperança nesse mundo. Esse é o resultado que nós podemos ver aí. Então, o que poderia mudar isso seria a vontade de muitas pessoas crerem em Cristo Jesus, acreditarem, confiarem nele, entregarem as suas vidas para ele. Porque, para que assim elas pudessem ser lavadas, ser remidas, a redenção poderia acontecer na vida delas. Com certeza. E assim elas estariam salvas e poderiam, sim, serem tomadas por toda a plenitude de Deus e de Cristo Jesus também. Isso seria bom demais. Elas iriam conhecer a verdade e a verdade as iria libertar da escravidão que elas vivem hoje, escravizadas pelo pecado.
É assim que está a humanidade hoje. Então, esse mundo, infelizmente, está desse jeito. Está totalmente arruinado. Está totalmente cheio de fermentos. A humanidade está apodrecida. Não tem vida, não tem esperança. É assim que está a humanidade hoje. Mas, mesmo que a humanidade esteja assim nessa condição, ela ainda pode ter a esperança. A esperança é Cristo Jesus. Cristo Jesus na vida de qualquer pessoa pode ser sim a esperança da glória. Então a humanidade ainda tem chance de alcançar essa redenção, que está ao alcance de todos. Porque o Senhor Jesus, apesar de tudo isso, ainda ama a todas as pessoas incondicionalmente. E para essas pessoas, ele se revela através da pregação do Evangelho. As pessoas podem ver Cristo Jesus. As pessoas podem ter Ele como o seu único e suficiente Salvador, se assim quiserem. E se essa conversão das pessoas hoje for sincera, elas serão salvas para sempre. Mas hoje vemos que a realidade mostra que a maioria da humanidade está se afastando do Senhor Jesus e de Deus, o seu Criador. Estão renegando eles. É assim que a humanidade está. Então, nós podemos ver isso claramente. Porque é isso que está acontecendo. Então, o que acontece hoje só mostra o quão perdida a humanidade está, afastada, longe do único Deus vivo e verdadeiro. Elas preferem adorar a criatura em lugar do Criador. Elas, a humanidade de forma geral, já mudou a verdade de Deus em mentira. Elas estão envolvidas nessa questão de estarem pervertendo, estarem fazendo com que a verdade seja, como é que eu posso dizer? A verdade está sendo retida pela injustiça de muitas pessoas. Essa é a realidade que a humanidade vive. É assim que está acontecendo. Então, em meio a tudo isso, ainda vai existir pessoas que vão continuar pregando o Evangelho, para que as pessoas possam ouvir a pregação. E ao ouvirem essa pregação, elas têm a oportunidade de conversão, para que assim Cristo Jesus seja o pastor e bispo das almas dessas pessoas que se converteram sinceramente a Ele. Eu já fiz isso, milhares de pessoas já fizeram isso, mas só que a maioria ainda não. E é essa maioria das pessoas que estão vivas hoje que infelizmente estão totalmente perdidas, sem rumo, sem uma direção, porque preferem curtir a vida intensamente no mundo, aproveitando as coisas terrenas e passageiras e perdendo uma vida eterna com Cristo. Então, é assim que está a humanidade hoje. Então, eu estou aqui falando isso claramente, porque essa é a realidade. Mas, apesar da realidade estar assim, ainda há esperança para todos. E eu espero que toda a humanidade possa ter a oportunidade, ou melhor, tenha a oportunidade de crer em Cristo Jesus. Ele está ao alcance de todos, estendendo a mão para salvar as pessoas. Aqueles que quiserem e crerem em Cristo Jesus serão salvas, mas aqueles que não crerem já estão condenados, como ele mesmo disse. Então é melhor crer sinceramente em Cristo Jesus do que perder a salvação pela graça,
perder a oportunidade da vida eterna. Ninguém pode fazer isso, porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que pode conduzir a humanidade para Cristo Jesus, para que Ele seja o autor da redenção da humanidade hoje. Eu espero que isso aconteça. Por isso eu estou aqui estimulando, encorajando, incentivando a você que possa crer em Cristo Jesus. Ainda há tempo de você fazer isso. Faça isso hoje que você não irá se arrepender. Pelo contrário, você terá a graça, você terá uma viva esperança, você terá uma nova perspectiva de vida e futuro em Cristo Jesus, para sempre. Então, eu espero que a humanidade possa hoje crer em Cristo Jesus, para que assim possa ter vida em nome dele. E é com essas palavras que eu encerro esse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém.